Olá! Esse é o podcast Mulheres Mais, Ciências Mais. E hoje, gente, estamos no nosso último episódio da nossa primeira temporada. Vou falar um pouquinho sobre esse podcast para vocês. Esse podcast é uma ação do projeto EduCiência, que é financiado com apoio da Academia de Ciências da Bahia e é coordenado pelo professor Luiz Augusto Vasconcelos e eu, Lin Alves, que somos professores do Instituto de Humanidades, Arte e Ciência, professor Milton Santos lá no IAC, em Ondina, na UFBA. E o podcast, ele tem o objetivo, nesse primeiro momento, de entrevistar professores, que são professores e alunos, vinculados ao programa de Filosofia e História da Ciência, aqui na UFBA, e professores da rede pública que vêm fazendo projetos que fazem a diferença no que se refere à presença das mulheres e as meninas nas áreas das ciências. Então, esse é o nosso objetivo, de divulgar ainda mais, de valorizar ainda mais esses projetos e essas práticas que objetivam empoderar as meninas e as mulheres nas áreas das ciências. E hoje, nesse último episódio, nós temos uma convidada especial, Todas as convidadas são especiais, eu sei que vocês devem dizer isso. Ela sempre diz isso para todas. Pois é, mas todas são especiais. Mas hoje a gente tem uma participação internacional, gente. Vocês sabem que os programas de pós-graduação, eles têm essa prática, da internacionalização. E o nosso programa também, que é o programa de ensino, filosofia e história da ciência. Então, hoje a gente tem o prazer aqui de entrevistar a Chiara Locatelli, que é doutoranda na Itália no doutorado de Interesse Nacional em Learning Science and Digital Technology, um programa voltado a investigar as relações entre tecnologias e contextos sociais e materiais nos processos educativos. Esse programa é oferecido pela Universidade de Modena e Reggio Emília, em colaboração com diferentes universidades distribuídas por todo o território italiano. E por que Chiara está aqui, Linha? Chiara está aqui porque Chiara atualmente ela está fazendo o estágio dela de doutorado sanduíche aqui na nossa universidade, sobre a minha coordenação, vinculado, claro, ao nosso programa, como eu falei. E aí eu queria falar que antes das pesquisas que Chiara desenvolve, eu queria dizer a vocês que Chiara também é graduada em física. Lembram quantas físicas a gente teve participando nesse podcast? Pois é, ela é mais uma física. Mas além de ser da área de física, ela sempre teve esse interesse dessa relação entre as áreas das exatas e as áreas das humanidades. E ela fez também uma graduação em patrimônio cultural, e o mestrado dela é em didática e comunicação das ciências naturais, com especialização no ensino e na comunicação das ciências em museus, tanto museus físicos como digitais. E esse é um dos motivos que trouxe Chiara para o nosso programa, para estar aqui com a gente. A pesquisa que Chiara desenvolve agora no doutorado, na Universidade de Bolonha, colabora com o grupo de pesquisa MOD Academic, que é coordenado pela professora Chiara Pantiroli e o professor Piers Rivotella. O professor Rivotella, ele é muito articulado aqui, especialmente com o professor Nelson Preto na FACED, com os professores da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, é um professor que já tem parceria aqui com as universidades, as nossas universidades brasileiras. Então, como eu falei, ela está aqui no nosso doutorado sanduíche, e eu gostaria de dizer que, assim, o que distingue o doutorado de Chiara, que ela realiza na Itália? É exatamente essa natureza interdisciplinar, onde ela integra, como eu falei antes, tanto as ciências exatas quanto as ciências humanas. Então, isso é um diferencial bastante significativo e é legal, porque está fechando exatamente a nossa temporada, fechando essa articulação, de compreender as ciências não apenas a partir do ponto de vista das ciências exatas, mas compreender que as ciências humanas também, as humanidades também estão dentro, as artes também são ciência. Então, a presença de Chiara vai fazer esse elo entre a primeira e a segunda temporada. Então, esse aspecto dessa perspectiva interdisciplinar dialoga diretamente com a formação dela, como vocês viram, ao longo dos anos, que desenvolveu tanto na área científica quanto na área humanista as suas práticas e as suas investigações. E aí, falando um pouquinho mais sobre o projeto de Chiara, ele concentra-se na mediação do museu digital para o ensino e aprendizagem no ensino médio, que seria o ensino médio aqui no Brasil. Vocês sabem que a terminologia é diferente dos Estados Unidos e na Europa, E o que
ela busca, né? Ela busca compreender como desenvolver uma didática STEAM. Lembram dessa palavra? Pois é, essa palavra apareceu muitas vezes aqui na fala, nas práticas, nas pesquisas das nossas entrevistadas. Então, STEAM é o acrônimo para Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. É orientado a uma formação holística de estudantes a fim de tornar o ensino das ciências acessível a todas as meninas e todos os meninos. E responder, claro, às necessidades educativas numa sociedade contemporânea que vive em constante ebulição por vários aspectos. Seja muito bem-vinda, Chiara, e eu agradeço de coração você ter aceito esse convite de estar aqui com a gente, de poder compartilhar um pouco dessa sua experiência, tanto na Itália como no Brasil, e a gente saber um pouco mais sobre você, né? E também, assim, para a gente perceber quanto é importante, né, para o programa, não só para você, não só para mim, que estou supervisionando você aqui, mas para o programa, essas práticas de internacionalização. E também no sentido de fomentar, né, que outras pessoas possam estar aqui, que os nossos alunos também possam estar lá. A gente teve no podcast a presença da Eri Carla, que está fazendo também o sanduíche só que em Granada, né? Então ela sai daqui e vai para a Europa, você vem da Europa para cá, então isso é super importante, esse diálogo, né? Entre as universidades, entre os continentes. Então seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje com a gente. E aí, para começar, a gente queria entender um pouquinho, né, como é que você começa essa sua caminhada, e é uma caminhada distinta, como você mesmo vai poder dizer, né, entre essa articulação com essa área, na área de física, por exemplo, na área das humanidades, na área de patrimônio. Fala um pouquinho aí, né, sobre essa sua caminhada, como é que você iniciou essa caminhada entre a ciência, a educação científica e as humanidades. Ok, então, eu queria começar falando que sou muito obrigada pelo convite e não quero esconder que estou com muita ansiedade de falar português, mas espero que nesse podcast eu vou falar mais ou menos bem. E então, quando eu estava no ensino médio, eu era uma aluna que eu gostava muito de estudar, como agora. Eu amo estudar, por isso que eu ainda estou na universidade, porque acho que estudar é uma coisa que amo realmente muito. E especialmente eu, no ensino médio, eu era apaixonada por física, por matemática. Eu era uma daqueles estudantes que ficava feliz quando conseguia resolver exercícios de matemática difícil. E especialmente eu pensava que compreender a física podia me permitir compreender como funcionava o mundo. Então eu era muito, muito apaixonada pela física. Então eu estava segura de querer estudar física depois do ensino médio. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a estudar física e especialmente eu me interessei pela área da astrofísica e comecei a trabalhar nessa área específica, especialmente para o meu trabalho final da graduação. Eu fiz como um estágio num centro de pesquisa nacional muito importante na Itália, um centro de pesquisa de astrofísica, e lá eu descobri que provavelmente não era isso que eu queria fazer a vida toda, porque no meu estágio, eu passava dias sentada numa mesa, numa sala, sozinha, analisando dados, que eram dados, com certeza, cheios de significados. Então, eram dados, uau! Você queria ir além dos dados, além daquela coisa da matemática. Mas, como o dia a dia seria isso, só eu e os dados. Então, eu senti como um pouco de falta da presença das pessoas, da socializar um pouco essa minha paixão. Então, eu concluí a minha graduação e fiquei um pouco em crise. O que vou fazer agora? Vou estudar física ou vou mudar? Não sei. Então, eu pensei que, além da física, eu tive muitos outros interesses. E um dos meus maiores interesses era sobre história e sobre a cultura. Então, por isso que eu decidi de como recomeçar com uma nova graduação
E eu comecei essa graduação em Patrimônio Cultural, que na Itália é uma graduação que eu acho muito interessante, porque permite de estudar coisas muito diferentes. Eu estudei nessa graduação disciplinas relacionadas à arqueologia e também sobre arte, sobre história, e a área que mais me interessou foi a área da arquivística, paleografia latina e manuscritos antigos, manuscritos medievais. Então foi aí que decidi de como fazer o foco mais sobre essa parte dos manuscritos medievais, e no meu trabalho final eu estudei os manuscritos do medioevo, do período do medioevo, que nesse manuscrito estava um tratado matemático que ensinava como fazer cálculos em coluna. Sim. Eu fiquei apaixonada com esse manuscrito. Eu acho que foi o meu trabalho que mais me... Não sei como falar. Como eu... Mobilizou. Eu estava sempre como, ok, vou estudar esse manuscrito. Foi uma coisa maravilhosa para mim. Entender a língua antiga, entender como é que eles, no passado, resolveram esses cálculos, que são coisas que hoje em dia a gente estuda no ensino fundamental 1, mas esse tratado, no passado, era estudado na universidade. Então, essa coisa para mim era muito uau. E foi lá, naquele momento, que eu compreendi que eu podia como combinar as minhas paixões pela matemática, pela física, pelas ciências exatas, e as outras paixões pela cultura, pela história, porque é o que eu fiz no meu trabalho final. Então eu pensei como pode ser que eu consigo encontrar um caminho onde eu posso como criar pontos entre ciências e humanidades. Então, eu concluí também a minha segunda graduação. Outra crise aconteceu, novamente, o que eu vou fazer agora? E eu encontrei um mestrado que era novo, que existia já só há 2 anos na Itália, que era sobre didática e comunicação das ciências. E eu me interessei por esse mestrado porque teve como um currículo especialmente dedicado à didática das ciências em museu. E eu pensei, foi naquele momento que realizei que eu estava como buscando esse lugar para conectar ciências e humanidades, e realizei que, na verdade, esse lugar já existe, que são os museus. Os museus são já lugares onde você pode criar como relações e ligações entre tudo, entre história, ciência e a arte também. E então pensei, pode ser que é isso o que eu vou fazer a vida toda. Então comecei o meu mestrado e foi lá que conheci a minha orientadora, a professora Chiara Bantiroli, que ela estudava especialmente a mediação dos museus digitais. Então eu comecei a estudar também nessa área, comecei a minha pesquisa, que depois eu ainda estou fazendo agora no meu doutorado, que é mais sobre como combinar artes e ciências com a mediação dos museus digitais, não específico, e o objetivo é de desenvolver uma formação holística dos alunos, porque os alunos no dia a dia hoje precisam resolver problemas que são problemas reais, que são problemas complexos, que precisam de muito conhecimento, que não é só na área da química, na área da física ou na área da, não sei, sociologia. É um conhecimento que é complexo e que não precisa dessa divisão em disciplinas. Então, é isso que eu estou fazendo agora, estou buscando agora. E me diga, e como é que surgiu essa... A gente quer saber, como é que surgiu essa ideia? Mas o que eu vou fazer em Salvador, na Universidade Federal da Bahia, me vincular? Vocês já viram que tudo que ela está falando tem relação direta com o nosso programa, o programa de Filosofia e História da Ciência. Mas como é que você nos descobriu
e despertou em você esse desejo de vir para aqui, para a Bahia. Claro que a Bahia é o melhor lugar para citar, Salvador, etc. Mas academicamente, por que essa escolha, né? E por que especialmente o nosso programa, né? Então, no meu doutorado na Itália, eu tenho a obrigação de passar pelo menos 6 meses no exterior. E os alunos do doutorado podem escolher qualquer lugar, tem só que justificar a escolha como uma relação com a pesquisa. E a minha pesquisa, então, Museu Digital e Ensino das Ciências, na verdade é uma pesquisa que não é muito comum na Itália, mas em geral no mundo. E então, no meu primeiro ano, eu fiz uma revisão sistemática da literatura e eu encontrei poucos artigos. E um desses artigos era um artigo escrito pela professoressa Lina Alves e uma doutoranda. Marisete Oliveira, aluna do nosso programa. Então, e era também uma revisão sistemática com um foco ligeiramente diferente do meu, mas muito parecida. Então, eu pensei, eu encontrei só 7 artigos na minha revisão da literatura. Eu pensei que um era escrito pela uma doutoranda, uma professora, que ficava num lugar maravilhoso. Então eu pensei... Atrativo. Uau! Eu tive muita sorte. É a sopa no mel. Eu pensei, eu tive muita sorte. Eu posso combinar uma pesquisa, a minha pesquisa do doutorado também com uma experiência de vida maravilhosa. Então eu pensei, perfeito para mim. É aqui o meu lugar. Então, foi isso. E como é que está sendo isso? Fala aí pra gente, né? Porque é interessante você falar um pouco, porque outras pessoas também podem ouvindo você, sentir vontade de estar aqui. Inclusive, ontem, uma amiga que é lá da Colômbia, ela falou exatamente sobre isso, de um aluno do doutorado vir para aqui. Aí eu falei aí dei o seu exemplo, né? Então, eu acho que seria interessante você falar um pouquinho como é que está sendo essa experiência, especialmente tanto na academia, como essa experiência cultural, né? Porque é totalmente diferente. A gente está vendo, ela tem poucos meses aqui, gente, mas ela já está falando português bem fluido, viu? Você vê que é só uma palavrinha, outra, mas a gente entende. Então, eu não posso esconder que foi um choque aqui. Porque é muito diferente que na Itália. Tudo é muito diferente. Coisas positivas e coisas negativas. Mas eu não estou encontrando nada de parecido na Itália. Mas isso está sendo bom? Essa está sendo maravilhoso. Eu acho que qualquer diferença que a gente experimenta é uma coisa muito positiva para crescer como pessoas. Então, agora estou muito feliz de ter escolhido de fazer essa experiência aqui. E tanto pela minha pesquisa quanto pela minha vida pessoal. E na universidade, eu estou gostando muito de ficar nesse programa do doutorado, porque é um pouco diferente do meu programa na Itália. O meu tem mais um foco na educação e então mais sobre a didática, e aqui tem também um foco sobre a história, a filosofia, que no meu doutorado na Itália não tem. Então, eu aqui peguei uma disciplina também sobre filosofia para como ampliar um pouco o meu conhecimento. Então, eu acho que eu tive muita sorte em encontrar um percurso de doutorado parecido, mas também diferente. Que agregou, não é? Que agregou, exatamente. E sobre a vida... Então, Salvador é uma cidade maravilhosa. O Brasil, acho que é um país maravilhoso. Ainda eu sou Salvador, tenho que explorar também um pouco do Brasil. Exato, um pouco da Bahia. Um pouco da Bahia. Mas a coisa que eu amo mais daqui são as pessoas. As pessoas são abertas, são calorosas. E na Itália, não. Como tem alguma pessoa que na Itália, acho que eu posso falar na Europa toda. É diferente. Como não é que lá as pessoas são ruins, mas é uma modalidade de se relacionar muito diferente. E eu gostei muito dessa relação entre a gente que se estabeleceu desde o início, que me permitiu de viver uma experiência aqui, não sozinha. Eu nunca me senti sozinha aqui. Eu conheci você, depois eu conheci
colegas do doutorados, muitas pessoas, foi muito fácil, então as pessoas aqui me ajudaram muito em passar uma experiência maravilhosa, que acho que não é como uma coisa óbvia, encontrar pessoas num outro estado, num outro lugar e criar conexões facilmente. Então, eu estou gostando muito dessa coisa aqui e, obviamente, das praias. Eu fico muito feliz sendo soteropolitana que ama a cidade. E também, sabe, gente, que a Ara, dentro da universidade, ela tem um grupo, né, de colegas que são estrangeiros também, né? Fala aí um pouquinho, que isso é legal, porque também é uma rede, outra rede de apoio, né, Kiara? Sim, eu encontrei esse grupo de estrangeiros que são quase todos dos intercâmbio da graduação. Eu não conheci intercambistas do doutorado, nenhum. Acho que tem, mas como não se criou um grupo. Mas eu comecei a fazer o curso de português para estrangeiros na universidade e lá encontrei alguma pessoa do intercâmbio da graduação. Então, quase todo mundo é menor que mim, mas isso não é um problema. A gente está vivendo mais ou menos a mesma experiência. E acho que também esse grupo de pessoas que são... eu encontrei pessoas italianas, mas também da Espanha, da Alemanha e... Colômbia. Uma Uruguai, uma menina que adora do Uruguai. E então todo mundo estrangeiro junto está como criando uma pequena família aqui. E isso ajuda muito para como fazer que essa experiência vai ser como melhor e vai ser como também como uma família. A gente está planejando de passar um Natal junto aqui, então eu acho que é uma experiência que eu sempre vou lembrar. Que bom, vocês viram aí, né, como as redes de apoio são importantes, né, quando a gente chega numa cultura nova, numa cultura estrangeira, né, para a gente imergir e começar a estabelecer os laços. Então, Kiara, fala aí um pouquinho para a gente, de certa forma eu acho que você já falou, mas talvez você queira destacar. Nessa sua caminhada acadêmica, né, quais foram os principais desafios e inspirações que você encontrou ao longo desse percurso, né, assim, mesmo lá na Europa, como é que é isso, uma mulher fazer física, tá na área das ciências, ou lá não tem essa questão, que aqui a gente ainda tem muito forte isso. Fala aí um pouquinho. Eu pensei sobre isso quando assisti aos outros episódios do podcast. Tá vendo, gente? Olha, uma convidada fidelizada ao nosso podcast. Só falta você. E eu ouvi muitas mulheres falar de muitas dificuldades de ser mulher e querer estudar e trabalhar nessa área. Eu posso falar que, felizmente, eu não senti toda essa dificuldade. Como, com certeza, eu tive muitos desafios, mas acho que o maior desafio foi comigo mesma, com a dificuldade de estudar física, porque é uma disciplina muito difícil, que requer muita força de vontade, de ficar lá sentada o dia todo para compreender um assunto. E também de querer como dedicar uma parte da vida no estudo. Então esse foi o maior desafio, mas como que era uma coisa que eu queria fazer, então eu consegui. Mas felizmente eu não encontrei grandes dificuldades como chegar no externo. Eu sempre encontrei muitas mulheres trabalhar nessa área. Eu já lembro na escola, no ensino médio, teve muitas mulheres que ensinavam matemática e física, então eu sempre pensei que era uma coisa que todo mundo pode fazer. E quando eu cheguei na universidade, também lá, muitas mulheres professoras da universidade de matemática, física, química, biologia. Teve também homens, mas mulheres como mais ou menos o mesmo número do que eu lembro. E na minha turma de física, eram mais homens, como acho um terço mulher e outros homens. Mas como eu nunca senti isso como um limite. Então, como eu acho que, pelo menos na Itália, em Bolonha, que é a cidade onde eu fiz a graduação, eu nunca me senti como que ser mulher fosse uma dificuldade. Talvez fosse como também uma ajuda, porque mulheres criam relações, criam grupo para se ajudar. Então, eu fiz esse caminho
com muita serenidade. Nunca senti que o fato de ser mulher podia me limitar. Sim, legal ouvir isso, porque é engraçado, gente. Quando as pessoas me perguntam nessa área de jogos, na indústria de jogos, e aí, apesar de também ser uma área muito masculina, eu também me sinto assim. Eu não acho que isso foi um impeditivo. Então é legal a gente ter um outro ponto de vista, mesmo que seja um ponto de vista numa perspectiva europeia, né? Mas é legal saber disso. Nessa caminhada, teve alguma mulher que marcou a sua vida, que inspirou você, diz, essa professora é o máximo, ou essa, não sei, alguém da família, alguém que você diz, ela é minha referência. Então, como eu já falei, eu encontrei muitas mulheres no meu percurso, então sempre teve alguma pessoa que eu olhava e pensava, ela chegou até lá, então por que eu não? Eu posso também chegar até lá, se quiser, naturalmente. E eu tenho também minha mãe, que ela não fez a universidade, mas ela sempre trabalhou e agora ela conseguiu chegar num nível muito alto no trabalho dela e eu sou muito orgulhosa dela. E ela sempre me apoiou em tudo que eu queria fazer, também quando eu decidi de começar uma nova graduação. E, obviamente, a minha família falou, por que você está fazendo física? E você, como é muito boa em fazer física, você pode encontrar um trabalho muito bom com física. Mas eu como, ok, eu não sou feliz, eu vou fazer uma outra. E eles me apoiaram. Então, ela sempre me ajudou, eu estou muito grata por isso. E também eu cresci vendo mulheres na ciência, na Itália, que sempre me foram exemplos para mim, como eu penso Margherita Hack, não sei se você conhece, é uma física, acho a física mais famosa da Itália, e agora já morreu há alguns anos, mas ela era como a mulher física cientista mais famosa da Itália, uma mulher muito poderosa. Sim. E também quando eu cresci, agora uma outra mulher que é muito famosa na Itália, que é uma cientista, ela também é uma engenheira, é Samantha Cristoforetti, que é uma astronauta, e ela acha que ela foi a primeira mulher italiana no espaço. Sim. Então, como eu tenho muitos exemplos, eu tenho só que escolher. Que legal, viu? Muitas referências. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos seus projetos. Eu queria que você falasse um pouquinho, se você puder, fazer uma relação do projeto de doutorado lá na Itália e esse braço que você abriu aqui no Brasil, especialmente em Salvador. De maneira geral, como é essa pesquisa, quais são as ações, como é que elas se aproximam ou se distanciam, se você puder falar um pouco sobre isso, que eu acho que é legal para a nossa audiência. Então, a minha pesquisa, como Lynn já falou, busca compreender como o museu digital pode ser mediado na sala de aula, no ensino médio no específico, para desenvolver uma educação STEAM, então uma educação que combina artes e ciências para uma formação holística dos alunos. Na Itália, eu consegui fazer uma experimentação numa escola com muitas turmas. Eu fiz essa experimentação com 10 turmas e também com 10 professores, porque eu chego na sala de aula e trabalho junto com o professor para desenvolver atividades com os estudantes. Então, eu na Itália trabalhei numa escola, sempre em Bolonha, por alguns meses, junto com os professores, e porque o meu objetivo nunca foi como ficar no papel do professor. Eu sempre decidi de trabalhar juntos, porque acho que é muito importante deixar alguma coisa aos alunos, mas também aos professores, como deixar para ele estratégias, materiais, assim que quando como eu vou embora, eles podem repetir essa experiência também sozinhos. Né? Então, o objetivo é deixar alguma coisa à escola também. E eu consegui fazer uma experimentação muito legal na Itália, estou muito feliz disso. E os alunos trabalharam sozinhos, trabalharam em pequenos grupos e no final conseguiram desenvolver, criar artefatos de diferentes naturas, como imagem, vídeo, áudio, porque a gente trabalha muito nessa coisa de utilizar linguagens diferentes para encontrar as necessidades de todo mundo.
E a coisa que eu gosto mais do meu projeto é que os artefatos dos alunos vão ser publicados no museu digital, que é o museu com quem eu colaboro, que é o Museu Digital da Universidade de Bolonha. Então, a arte dele, os artefatos deles vão ficar lá no museu e vão como enriquecer a cultura desenvolvida pelo museu. Então, não é mais uma cultura construída do alto, de cima, Sim. mas pelo baixo. Isso, com a participação ativa dos alunos, professores. Dos alunos. Então, é uma coisa que fica lá para o tempo, fica lá na internet. E então, os alunos gostaram muito desse elemento. Então, eu cheguei aqui e pensei de fazer um estudo de caso aqui com só uma turma para estudar as diferenças de como o meu projeto de doutorado pode ser desenvolvido em uma realidade muito diferente, uma cultura diferente. O que eu não esperava era que era uma realidade tão diferente. Foi uma realidade muito diferente e o percurso foi muito difícil, porque eu desenvolvi essa experiência num bairro aqui muito periférico e no percurso eu fiquei um pouco, não sei como falar, como, ok, não vou conseguir ter o resultado, mas especialmente eu estava um pouco triste porque eu pensava de não conseguir deixar alguma coisa boa para os alunos, como fazer uma experiência útil para eles. Mas, de qualquer forma, conseguimos chegar até o final. E, na verdade, agora eu estou muito feliz de ter feito essa experiência, porque os alunos aqui também conseguiram produzir artefatos e a gente vai publicar esses artefatos também no Museu Digital da Itália. Então, vai ser artefatos de alunos brasileiros de Salvador, de um bairro periférico, no museu que fica da outra parte do mundo. Ou seja, fica em todo o mundo, porque é na internet. Exato. Mas eu estou muito feliz porque eu fiz o questionário final como um post-teste e perguntei de escolher uma palavra para descrever essa experiência. E uma menina respondeu com a palavra gratidão e justificou essa palavra, falando que ela estava muito grata, que um projeto tão bonito, tão diferente, tão inovador, chegou até a escola dela, chegou lá no seu bairro, onde ela não estava acostumada em fazer experiências assim diferentes. E ela falou que ela vai lembrar a vida toda dessa experiência. Eu quase chorei quando eu li. Se emocionou, né? Eu emocionei, porque eu pensei, então, alguma coisa eu deixei para ela. Pode ser que eu não deixei conteúdo, mas eu deixei uma experiência. Então é isso que continua a me motivar em fazer o que eu faço e também me motiva em pensar de continuar a fazer pesquisas depois do doutorado. Porque eu acho que a coisa que mais importante para a minha pesquisa e uma coisa que acho que é muito importante para pesquisadores da área da educação não é muito como ensinar conteúdos, porque por isso já existem livros, existe internet, existem muitos professores na escola, que são muito bons. Mas como deixar alguma coisa a mais, como deixar experiências inovadoras, experiências transformadoras e como abrir uma janela para que eles possam olhar que existem futuros diferentes, existem possibilidades diferentes. Então, é isso. É isso. Gente, muito bem. Aí eu cheguei a ver uma das produções, um dos vídeos produzido pelos alunos, foi muito emocionante mesmo, né? A forma, o tema, não vou contar aqui não, porque vocês vão ver no museu. Quero convidar vocês a visitarem o museu lá da universidade. Mas a forma como eles construíram uma narrativa que tem muito a ver com a vida deles, com a subjetividade, com a história na qual eles estão inseridos. Então, visitem o museu. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também da experiência que vai para o museu, que é sobre a nossa querida história, a independência da Bahia. Fala um pouquinho, porque é importante vocês saberem, né? A gente está criando esse... Claro que o que está na internet está no mundo,
Mas assim, vai estar especificamente também essa nossa narrativa dentro desse museu, né? Então, permitindo também que as pessoas da Itália tenham conhecimento, conheçam um pouco da nossa história, né? Para além do que a mídia diz. Sim, então, com a turma da professora, a turma de doutorandos e mestrandos, que é sobre narrativas digitais e tecnologias, e a gente está desenvolvendo uma narrativa dentro desse museu. Esse museu que eu já falei, que é um museu digital, é um museu muito interessante porque permite aos usuários de criar exposições que vão ser publicadas no museu mesmo. E a gente está fazendo isso somos um pequeno grupo de 5 estudantes e a gente escolheu de criar essa narrativa sobre o 2 de julho, sobre a independência da Bahia, porque a professora já desenvolveu um jogo com realidade virtual. Então a gente pensou que essa exposição que a gente vai fazer no museu vai ser como uma possibilidade para como dar luz ao jogo, mas especialmente a essa parte da história daqui que o mundo de lá não conhece. Eu não conhecia essa parte da história do Brasil antes de chegar aqui. Então acho que vai ser muito importante também para os italianos que vão olhar o museu, para compreender uma coisa nova. Então a gente está produzindo diferentes materiais e estamos pensando como esse episódio do 2 de julho pode ser contado com diferentes linguagens, com diferentes olhares. Por exemplo, eu estou desenvolvendo uma parte que é mais relacionada a como contar eventos da história com o uso das linguagens da arte. E tem também uma outra menina que está desenvolvendo uma relação com exposições físicas que ficam aqui em Salvador. Então, ainda estamos trabalhando sobre isso, ainda não está pronto, mas quase chegamos lá e vamos publicar no museu e espero que vai ser um resultado muito bom. Pois é, mais um motivo para vocês visitarem o museu. Então, fala aí um pouquinho, Chiara. De certa forma, você já anunciou isso, mas como é que esses seus projetos, eles dialogam com a questão do gênero, da diversidade, da inclusão? Eu acho que o meu projeto especialmente dialoga com a parte da inclusão em geral, de pessoas com diferentes necessidades, diferentes capacidades. E quando eu fiz a experimentação na Itália, eu fiquei muito feliz em experimentar e ver que esse projeto conseguia encontrar as necessidades também dos alunos que têm deficiências cognitivas, leve, mas também não tão leve. Eu lembro, numa turma, participou um menino com uma deficiência cognitiva leve e ele conseguiu, com a ajuda da professora, dos outros alunos da turma, também criar um artefato que conseguiu dialogar com os outros artefatos criados pelos outros alunos da turma e ele apresentou esse artefato para toda a turma, muito orgulhoso do trabalho dele, muito orgulhoso que o trabalho dele também vai ficar no Museu Digital. Então, eu lá compreendi que essa possibilidade de utilizar linguagens diferentes, modalidades comunicativas diferentes, pode encontrar muitas pessoas. E sobre a diferença de gênero, o meu projeto não tem esse foco. Mas o que eu compreendi fazendo essa experiência é que quando eu chego na sala de aula, eu sempre consigo criar relações com os alunos, porque eu também sou jovem, ele me vê diferente. O processo de identificação é forte, né? É muito forte, porque tem também um professor, então, como a parte mais autoritária, sempre é o professor. Eu tô lá trabalhando com ele, com um papel muito mais fácil. Então, sempre consigo criar relações com os alunos. E eu compreendi que eu consigo com muito mais facilidade, criar relações com as meninas. As meninas muitas vezes chegam para mim, como quando a gente não está trabalhando, me perguntam sobre a minha vida, como é que eu cheguei até a universidade. Então, acho que elas também se identificam comigo. E isso é uma coisa acho muito boa, porque como
acho que elas se abrem comigo porque, como não sendo isso o foco, como eu vou lá como para ser um exemplo de mulher, como ok, vocês podem fazer isso, vai ser como um processo muito mais natural, que ela tem interesse, elas perguntam, e então acho que isso pode como ajudar ela sempre para essa coisa de conhecer possibilidades diferentes, vidas diferentes, e pensar que também elas, se quiserem, podem fazer o mesmo percurso que eu fiz. Isso aconteceu aqui também, Kiara? Com a Isso Wagner? aconteceu aqui também, sim. Teve o grupo das meninas que criaram o vídeo do que você estava falando. Eu adoro esse vídeo, virei fã. Sim, elas eram maravilhosas e por isso que eu fui muito orgulhosa delas, do vídeo delas. E a gente criou uma ligação, criou uma relação e espero que elas como vai trazer um pouco dessa experiência na vida delas quando tem agora elas são no terceiro ano, então vai acabar o ensino médio, tem que decidir o que fazer da vida delas e espero que essa experiência pode ajudar elas para pensar que pode ser também um futuro parecido ao meu, claro, muito diferente, porque a gente é de lugar muito diferente, isso não é que a gente não pode falar disso. Mas eu acho que todo mundo, se quer fazer uma coisa, de qualquer forma, pode conseguir. Legal, muito bem. Deixa eu te perguntar agora uma coisa assim. Como é que você enxerga, seja na Itália ou seja aqui no Brasil, o papel da escola ou da universidade na formação das meninas para as ciências? Então, eu acho que a coisa mais importante que a escola e a universidade têm que fazer, primariamente, é ensinar, comunicar que ser mulher não é um limite. Porque eu acho que a gente cresce com essa ideia que ser um homem, ser uma mulher são duas coisas diferentes, dois papéis diferentes. Eu vi um vídeo, alguns anos atrás, que falava sobre brinquedos para meninos e meninas. Sim. E teve brinquedos para meninas, que eram como bonecas, casinhas, todo um brinquedo passivo. A menina ficava lá, sentada, criando história na cabeça dela, mas assim, muito passivo. E brinquedos para meninos que criavam construções, criavam como pista para pequeno carro, usavam também o corpo. Era uma coisa muito mais ativa. E o significado desse vídeo era que a nossa cultura, a nossa sociedade já começa a ensinar para os meninos e as meninas que como os papéis são diferentes, a menina tem que ficar lá sentada, pensar, criar as histórias, mas não fazer mais nada. O menino constrói, o menino cria, o menino usa o raciocínio. Então parece que com muito silêncio essa ideia já vai ficar na nossa cabeça. E isso é a nossa cultura, então a gente não pode como mudar isso de hoje para amanhã. Mas podemos fazer pequenas coisas, como também só mostrar esse vídeo que eu vi na universidade e me abrir a cabeça. Só mostrar esse vídeo para as meninas permite, acho, para elas de compreender que pode ser que elas pensam de não poder fazer um trabalho porque nunca ninguém falou para elas que é uma possibilidade. Então é isso, só mostrar que todo mundo tem as mesmas possibilidades. Isso. Deixa eu te perguntar, você consegue, claro que em nível de Brasil é mais difícil, mas assim, em nível da Itália, que mudanças estruturais, né, políticas e que são urgentes para que essa presença seja ampliada, a presença das mulheres e a valorização delas na ciência? Aqui o recorte no Brasil talvez seja complicado, né? Mas em nível de Itália, né, do seu país, você acha que existe a necessidade de ter mudanças estruturais para ressaltar ainda mais, já que lá talvez isso seja um pouco menor, não é? Como é que você vê isso, né, assim, em nível macro? Eu acho que, pelo menos porque eu conheço, não é que a gente precisa de mudanças estruturais, porque oficialmente todo mundo tem as mesmas possibilidades. E é só mudar um pouco, como eu já falei, mudar um pouco a ideia. Mostrar exemplos, acho, de mulheres que chegaram em ter papel muito altos. E mostrar exemplos também de homem. Eu acho que como no meu mundo ideal,
para resolver essa diferença, seria próprio começar a falar como que essa diferença não existe. Que você pode ser uma química mulher como um químico mulher, e como um químico homem. Então, mostrar exemplos de ambos os sexos, mostrar que, e também falar na escola que não é uma diferença, claro que é uma diferença ser mulher ou ser homem, mas não é uma diferença que tem que ser relacionada ao trabalho, que tem que ser relacionada ao estudo, que tem que ser relacionada aos sonhos que a gente tem. Então, eu acho que não é mais uma mudança estrutural, a gente não precisa disso, pelo menos na Itália, mas é mais como uma mudança de comunicação, de ideia. Também, hoje todo mundo usa os social network, então lá se pode falar disso, se pode falar que existem mulheres que são cientistas, que são comunicadoras da ciência, porque já existem. É só que a gente tem que conhecer isso. Legal. Deixa eu te perguntar. Você sabe que o mundo todo, né, a discussão sobre a mediação das inteligências artificiais generativas está aí, né? Seja no contexto da sociedade de maneira geral, e especialmente na educação e na pesquisa. O que você pensa sobre isso? Como é que você está dialogando com a mediação dessa tecnologia na sua prática ou na sua produção científica? Fala aí um pouquinho. Então, agora a mediação da inteligência artificial é um dos temas mais quente na educação. Então, eu também incluí na minha pesquisa, porque acho que você não pode, hoje em dia, não incluir, porque de qualquer forma vai chegar. Se você trabalha com a tecnologia, vai chegar como também a mediação da inteligência artificial. Todo mundo já na escola, todos os alunos já, eles usam a inteligência artificial. Então, eu acho que o papel dos professores, dos pesquisadores, não como falar com ele que não podem usar, porque assim ele não vai aprender, porque ele usa. A gente tem que aceitar isso, como todo mundo usa. Então, o papel é mais de mostrar para eles como é que essa ferramenta pode ser utilizada para ajudar a vida da gente, não para substituir o nosso raciocínio, porque a gente precisa do nosso raciocínio, porque sempre vai acontecer um dia que o celular não funciona e a gente não pode usar ChatGPT para resolver um problema. Para resolver a vida. Então, acho que também na minha pesquisa e no meu projeto que eu desenvolvi, tanto na Itália quanto aqui no Brasil, a gente falou também de como pode ser feita essa mediação da inteligência artificial com os alunos. Eles experimentaram modalidades diferentes de usar a inteligência artificial em diferentes momentos, como das atividades, também quanto para como desenvolver uma ideia no início, tanto para realizar artefatos. Então, eu acho que é isso, mostrar formas de utilizar a inteligência artificial de forma crítica, de forma criativa, para ajudar, como para melhorar o nosso trabalho, não para substituir. E eu estou muito feliz que hoje em dia existe inteligência artificial, porque ajudou muito a minha vida aqui no Brasil. Exato, né? Só para traduzir o que o povo está falando. Para fazer tudo. Quando uma pessoa me escreve uma coisa, simplesmente no WhatsApp, me escreve uma coisa que eu também, se eu traduzo com o tradutor, eu não entendo o significado, porque é como uma modo de falar, pode ser... O contexto, né? Nossas expressões. Ela tem muita dificuldade, gente. Eu acho que todo estrangeiro, se a gente está fora, a gente também tem dificuldade de entender as nossas expressões, que são muito peculiares, né? Então eu pergunto para a ChatGPT, acho 50 vezes por dia o que significa uma coisa, ou acontece uma coisa, o que tenho que fazer, ou muitas coisas me estão ajudando muito. Então, acho que a gente tem que como apreciar essa tecnologia, que pode ajudar a vida de todo mundo e pode enriquecer como a gente cresce, como a gente compreende o mundo também. Legal. Gente, tem uma triste notícia, aquela do último bloco, né? Toda vez eu digo isso. Pois é, né? O papo tá tão legal, mas a gente vai ter que chegar no nosso último bloco. Esse tempo, esse cronos na nossa vida é terrível. Mas então, Chiara, a gente vai entrar no nosso último bloco agora do nosso podcast e eu queria saber um pouquinho
Eu acho até que você já deu várias dicas aí, mas eu gostaria de saber que conselhos você daria, né, para as nossas meninas e mulheres que desejam seguir a área, seguir a trajetória na área científica. Eu falaria que de não deixar ninguém falar que você não pode ou que é melhor um outro caminho. E porque eu acho que, como eu já falei, ser mulher é uma coisa maravilhosa. Muitas coisas são muito fáceis sendo mulher. Não é que ser mulher é só Coisas ruins. um limite. Tem muita situação que ser mulher É a dor e a muito delícia, bom. como diz Caetano Veloso. Então, apreciar essa característica, mas sempre lembrar que é só uma característica do que da pessoa que a gente é. Ser mulher, ser homem, ser uma pessoa que se identifica como não binária, é só uma característica. Mas eu acho que, primariamente, todo mundo é uma pessoa. E no nosso mundo, eu acho que todo mundo deveria poder desejar o que quer fazer, ter sonhos. E também uma outra coisa que eu sinto que é importante, que é muito importante falar, que é muito relacionado também à minha experiência, que a gente pode experimentar uma coisa e descobrir que não é o nosso caminho. E a gente faz, a gente erra, a gente faz novamente, a gente erra novamente, a gente muda. E não deixar ninguém falar para você que você já escolheu um caminho, então você tem que ter esse caminho para a vida toda. Porque a vida é longa. Então, a vida é isso, a vida é uma e tem que ser vivida, acho. E a mudança acho, a parte melhor da vida. E o mundo da ciência já é cheio de mulher. É só que tem que encontrar. É só que tem que falar disso, comunicar que elas existem, estão lá. elas estão lá. E vocês também podem ficar até lá. A gente tem tido agora várias políticas e também várias diferentes formas de comunicação que têm revelado o número de mulheres, né, de inclusive diferentes etnias nas áreas das ciências, sejam nas áreas das ciências exatas, das humanas, das artes, da área da saúde. Então, isso tem sido um posicionamento muito legal, né? Porque passa pelo que você falou, né? De mostrar que a gente pode estar lá em diferentes lugares. E uma outra coisa que você falou aqui, que já foi falado também por outras convidadas, é essa relação, né? A gente não está aqui fazendo um podcast porque a gente quer uma disputa entre homens e mulheres. A gente quer exatamente estar juntos, né? Nesse processo de igualdade. Essa é a luta nossa. E o podcast está valorizando a voz dessas mulheres no sentido de dar mais visibilidade para que outras pessoas que acham que não podem estar nesse lugar lutem por isso, né? Kiara, me fala aí um pouquinho assim, né? Quais são os sonhos ou projetos que você ainda gostaria de realizar? Quer dizer, você tem uma longa caminhada, mas assim, a médio prazo, o que é que tem pela frente? Então, essa eu acho que é a pergunta mais difícil são da tantas, entrevista toda. E eu não sei, como todos os momentos da minha vida eu tive muita crise. Eu agora vou acabar o meu doutorado em humano. Não sei, eu acho que eu estou feliz porque eu penso que eu tenho muitas possibilidades. Eu acho que é isso que todo mundo tem que pensar, que quando você não sabe o que quer fazer, o que vai fazer, pode ser um pouco uma dificuldade, pode ser um pouco uma crise, mas também é uma coisa ótima pensar que não tem que fazer uma coisa e que é só isso. Pensar que você uma outra vez pode escolher. Eu acho que com isso, o meu sonho seria encontrar um caminho que me permite de trabalhar sempre nessa área, porque eu estou gostando dessa área, mas com o objetivo de com o que eu consegui fazer aqui no Brasil, nessa experimentação, mostrar, abrir janelas para as meninas e aos meninos, mostrar possibilidades diferentes, deixar experiências transformadoras. E não sei como é que eu vou fazer isso. Então, por isso, ainda é um sonho, não é uma realidade. Mas espero de encontrar alguma forma que seja na universidade, que seja fora da universidade, não sei, de fazer isso. Como o meu sonho maior é de encontrar um trabalho em que eu como acordo de manhã e penso que vou como fazer alguma coisa de útil para alguém.
É isso, que seu caminho seja iluminado Obrigada. sempre para concretizar esses projetos de vida. Então, que mensagem você gostaria de deixar aqui, né? A gente encerrando esse último episódio da primeira temporada, para as nossas ouvintes, os nossos ouvintes, o que é que você gostaria de deixar para mensagem final? Mensagem final, mais banal, acho a mensagem, mas vocês podem desejar tudo, vocês podem fazer tudo, vocês podem pelo menos tentar, podem errar, mas o meu sugerimento é de experimentar mais coisas possíveis e com certeza vocês vão encontrar o caminho de vocês. Isso, obrigado, Kiara, muito obrigado mesmo pela sua generosidade, por você estar aqui com a gente, de poder estar aqui com a gente, né, contribuindo, trazendo esse olhar, um olhar diferenciado. Vocês viram, né, cada mulher que chegou aqui, cada professora que esteve aqui, cada pesquisadora, abriu uma caixinha, né, a caixinha com vários detalhes, percursos singulares e que foram inspiradores. Eu sempre digo que quando eu tenho que ouvir de novo, eu converso sempre com o Naline sobre isso, o áudio do podcast, eu aprendo mais sobre essas mulheres e elas são realmente especiais. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente, por ter falado também dessa sua experiência cultural, né? Porque a fala de Kiara é para além de pensar a questão da universidade da ciência, mas essa imersão cultural em outra cultura e da gente também com ela, aprendendo, porque é um processo de troca, né? Não é só ela trazer a cultura dela, mas ela aprender sobre a nossa cultura, a gente aprender sobre a cultura dela, é isso que é importante. Então, muito obrigado mais uma vez. Então, gente, é triste, mas é alegre saber que estamos fechando uma temporada, mas já temos outra em andamento. Eu queria só reforçar para vocês que vocês precisam seguir a gente no Spotify. Ouçam esses deliciosos depoimentos. Vocês viajam, vocês vão ver várias informações. É difícil para a gente dizer, essa parte, quando a gente vai ter que recortar para o Instagram, essa é a melhor parte, porque todas são partes interessantes e trazem reflexões importantes, práticas importantes que vão nos inspirar. Então, convido vocês a nos ouvir, né, no Spotify, ouvir a gente no YouTube do Comunidades, no YouTube da Ciência, e aqueles pequenos recortes no Instagram que são apenas para despertar o seu desejo de ir lá e nos ouvir. Mas além de ouvir, você tem que compartilhar. Compartilhe a boa nova, compartilhe a fala dessas mulheres especiais. E aí a gente encerra essa temporada agradecendo aí a audiência, agradecendo aqui o apoio do estúdio de Naline, de Lari, hoje Bruno está aqui com a gente, né? Todo esse apoio para que a gente tornasse esse podcast possível. E claro, não esquecendo de agradecer à Academia de Ciências da Bahia, né, que viabilizou o projeto EduCiência. Então, aguardo vocês ouvindo os episódios da primeira temporada, mas seguindo a gente na próxima.